Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre mapeamentos de texturas, como é que a gente utiliza cada uma das texturas dentro do V-Ray, quais são as nomenclaturas utilizadas para poder classificar cada uma delas e também aplicar isso na prática. Eu já deixei esse modelo disponível na aula 3. Se você não baixou o modelo, vai lá nessa aula, faz o download para você poder usar ele aqui, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar as nossas texturas. Eu vou entrar aqui no site CC Zero Texture, vou baixar esse material. Eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo. Vou clicar na textura em 4K, sempre baixar a textura com a melhor resolução. O mínimo que eu trabalho realmente é 4K para poder ter mais qualidade. Vou até o site Polygon e também vou baixar uma textura que vai ser esse material aqui, olha, de pedras. Aqui você vai encontrar no Polygon algumas informações adicionais, como por exemplo o tamanho da textura. Isso é muito bom para que você já aplique no tamanho correto, já vai preencher esse espaço de 4 metros aí. E também definir a resolução. Vou desligar o 3K e baixar a textura em 4K. Aqui você pode baixar todas as texturas, tá? Nesse momento a gente vai falar sobre elas. Vou clicar em download gratuito. Essa textura é da categoria gratuita do site Polygon, então você pode fazer o download também aí. Na nossa pasta a gente vai extrair esses arquivos. Vou clicar com o botão direito do mouse, selecionar os dois e extrair aqui. Ok. Agora eu vou pegar essas texturas e criar uma nova pasta chamada Maps, para facilitar aqui o nosso trabalho na hora que a gente for inserir as texturas lá no V-Ray. Então vou selecionar também as texturas do Polygon e colocar nessa mesma pasta Maps. Ok, geralmente a gente costuma chamar as texturas de mapeamentos, de Maps, mas na verdade tudo que a gente tem aqui são texturas. Mapas é quando a gente cria dentro do V-Ray, quando a gente cria um mapa bitmap, aí a gente adiciona uma textura nesse mapa. E cada uma dessas texturas ela tem uma classificação que você vai encontrar logo aqui, olha, do lado do nome, né? Você tem o nome do material e logo do lado dele você tem que tipo de textura ela é. Isso aqui é muito importante para a gente saber exatamente onde a gente vai colocar cada uma das texturas. Mas também é importante você saber qual o tipo de workflow que você vai trabalhar. E para identificar esse workflow, a gente precisa saber qual é o tipo de textura, tá? Se a textura for Specular Glossiness, você vai trabalhar com textura Glossiness, como é o caso dessa textura do Polygon, olha. E se você trabalhar com Metallic Roughness, você vai trabalhar com as texturas em Roughness, ok? Então tem essa diferença principal que você precisa saber desde o começo para poder criar os seus materiais. A próxima coisa que a gente precisa saber é se o material é dielétrico ou metálico, porque se ele for dielétrico você vai seguir uma linha de raciocínio, se ele for metálico você vai seguir outra linha de raciocínio, porque não são materiais iguais, tá certo? Quando a gente sabe essa diferença, o nosso material ele fica muito mais realista. No caso a gente tem uma textura que é de metal e uma textura que é dielétrica, que é a textura de pedra, tá legal? Só que para a gente poder identificar melhor cada uma dessas texturas, eu criei uma tabela para que a gente possa separar o que cada uma delas faz. Então, nessas texturas, a gente vai ter cor do material, texturas de mapa de oclusão, controle da microsuperfície. Microsuperfície, talvez você ainda não saiba bem o que é essa classificação. Microsuperfície é um termo que eu uso no meu e-book, o Guia Completo PBA, e você vai reconhecer essa microsuperfície também, relevo 2D e relevo 3D. Então com essa tabela aqui você vai saber exatamente quais são as texturas que você vai usar, tá certo? Eu criei isso para facilitar esse aprendizado. Então aqui, na nossa pasta, a gente vai ter o seguinte, olha, para definir a cor do material, geralmente você vai encontrar os seguintes termos: diffuse, base color, color ou simplesmente albedo. Praticamente esse termo aqui em texturas PBR, tá certo? É muito importante que você observe isso. Vou até colocar o termo aqui em cima, tá? Texturas fisicamente corretas. Diffuse, base color, color e albedo são a mesma coisa. Mas para você ter o albedo da textura, que no caso a gente vai identificar aqui, olha, como por exemplo essa textura do Polygon,
você vai observar que na textura eu tenho apenas a cor do material, tá certo? Olha lá. Eu não tenho o efeito de sombras, não tenho o efeito de reflexo, diferente se eu for procurar uma textura aqui no Google. Então eu vou procurar imagens numa textura de pedras. Simplesmente eu vou colocar em português, tá? Vou colocar melhor, vou colocar parede de pedras. Observe que esse tipo de imagem que a gente encontra aqui, olha, como esse exemplo, ele já tem o efeito de reflexo na textura, a gente consegue ver esse efeito. A gente também tem sombras refletidas aqui, sombra também no material, olha, no próprio objeto a gente vê sombras. E essa textura atualmente não é uma boa textura, não é uma textura que eu recomendo você trabalhar. É por isso que eu falo que o ideal é você criar suas texturas ou então você baixar texturas de qualidade, como é o caso da textura aqui do Polygon. As texturas do CC Zero Textures também é legal, tá certo? São texturas que têm essa mesma propriedade albedo. Então você vai encontrar o albedo da textura. Isso significa que você vai ter uma imagem como essa daqui, olha. Vou voltar lá para você poder observar a diferença da imagem, né? Olha só. Nessa imagem eu não tenho volumes, não tenho reflexo, não tenho sombras, porque a ideia é você criar isso no material. Na hora que você juntar todas essas texturas, você vai conseguir ter o resultado. Então o albedo significa isso, tá bom? Voltando lá na nossa classificação e também na nossa pasta, a gente ainda vai ter aqui os mapas de oclusão. Mapa de oclusão vai ser o Ambient Occlusion. Você vai encontrar esse termo aí, tá certo? Também você vai encontrar AO ou ainda a opção chamada Cavity, que também é um termo utilizado para poder classificar esse mapa de oclusão. Então, em alguns locais, alguns sites, você vai encontrar esse termo aqui. Em microsuperfície, você vai encontrar principalmente o roughness, o glossiness e ainda um que é pouco conhecido, tá? Que é o chamado smoothness, tá? É um outro termo que se define para o glossiness. Smoothness e glossiness são iguais, é o mesmo mapeamento, tá certo? Roughness trabalha com microsuperfície, porém ele é o inverso. No caso, a gente já falou sobre isso em outra aula aqui. Também tem uma aula aqui no canal do Dicionário do Artista 3D sobre roughness, então você dá uma olhada lá para você assistir. Eu vou deixar o card aqui em cima no vídeo, tá bom? E em mapas de relevo 2D, que é uma classificação que eu uso para poder falar sobre o bump, você vai ter o mapa de bump, você também vai ter o normal map, principalmente aqui para poder criar esse tipo de efeito. E o relevo 3D a gente chama o displacement, high map e em alguns casos também depth map. Então você tem essas classificações aqui para esse termo nas texturas. Identificando cada um deles, a gente agora vai saber exatamente onde a gente vai colocar, tá certo? Então, cor do material, eu vou colocar essas texturas. No mapa de oclusão, eu coloco essas outras texturas. Controle da microsuperfície, também a gente já sabe onde é que a gente vai colocar lá no V-Ray, tá certo? O relevo 2D e o relevo 3D. Aí talvez você deva estar se perguntando, mas Henrique, ainda existem dois outros mapas que eu já vi também, que é o Specular e também o mapa de reflexo, que até no nosso material aqui do Polygon tem esse mapa, tá? Esses dois mapas a gente não vai utilizar no nosso workflow no V-Ray, porque geralmente esse mapa a gente precisa invertê-lo para que a gente possa utilizar e ele vai acabar ficando 100% branco. Como você pode ver aqui, olha, na textura, é uma textura que nesse momento é escura. Se eu jogasse ela lá no V-Ray, eu ia inverter essa textura, ela ficar praticamente branca. Então, para que a gente possa trabalhar no V-Ray, a gente define outro parâmetro, que é muito mais prático de você trabalhar, que é a reflectividade base do material, que é o IOR, e a reflectividade máxima, que é o reflexo em 100% branco. Muita gente se confunde na hora de criar o material
e nessa opção aqui de refletividade coloca o valor mais ou menos branco, mais perto do branco, um cinza mais claro, um cinza um pouco mais escuro, quando na verdade, para você poder criar materiais de forma fisicamente correta, usando o meu método, tá certo? Isso aqui é da forma que eu trabalho. Você vai configurar o seu material com a refletividade básica, que é o IOR, é o valor que você define qual é o ponto de reflexão do material menor, tá? A parte que ele reflete menos, e a parte que ele reflete 100%, porque na teoria de materiais PBR você tem o material refletindo a 100% nas faces que estão a 90 graus da normal, que é o ponto de visualização da sua câmera, tá? Você vai ter sempre as faces com 100% de reflexo. Então, com essa teoria, a gente já sabe aonde a gente vai colocar as nossas texturas para que a gente possa fazer o nosso material corretamente. Então, eu vou abrir lá o SketchUp. Eu vou deixar minha pasta de texturas aqui do lado para poder selecionar as texturas. E a gente vai começar com o material dielétrico, tá bom? Nosso material de pedras aqui. Vamos até o Asset Editor. Eu vou criar um novo material em cima desse material que a gente já tem aqui para poder manter o mapeamento, tá bom? Então a gente vai selecionar V-Ray Material. Vamos até a nossa pasta e arrastar a textura Color para dentro do Diffuse. Ok, vou mudar a pré-visualização para Wall Close-Up para ver essa parede aqui mais perto. A gente vai ver as mudanças que vão acontecer. E por muito tempo, muita gente perguntou como é que a gente utilizava essa textura Ambient Occlusion no V-Ray. E eu criei uma técnica que eu mostro no meu guia completo PBR para que a gente consiga adicionar esse mapeamento dentro do V-Ray, tá certo? E hoje essa técnica já se tornou muito popular. Nas outras versões do V-Ray a gente consegue fazer isso utilizando um mapeamento chamado Composite. Para que você consiga visualizar essa textura aqui na área de trabalho, eu recomendo que você adicione ela também no Binding. Eu vou escolher o modo Custom Mode, em seguida arrastar a textura do Diffuse para cá. É muito importante que você faça essa etapa primeiro, para a sua textura ficar visível aqui na tela, porque quando a gente substituir pelo Ambient Occlusion, ele vai sobrepor essa textura. E o ideal é que você siga exatamente essa ordem, porque esse mapeamento no V-Ray não é a mesma coisa que em outros softwares, mas quando se tornar possível a gente modificar a intensidade, a opacidade dele com mais qualidade, essa sequência é muito importante. Então a gente vai inserir o Ambient Occlusion, clicando com o botão direito do mouse, Wrap In, selecionar a opção Mix Operator. Aqui no mapeamento eu vou arrastar essa textura para o slot B, copiar a textura, excluir a textura do slot A e trazer a minha textura agora Ambient Occlusion aqui da pasta. Vamos arrastar a textura para dentro do slot. Essa textura Ambient Occlusion ela vai ter que ser mapeada de forma linear. Você vai clicar sobre a textura e modificar o modo em Color Space para linear. Essa daqui é uma etapa muito importante. Você agora vai mesclar a textura com a opção Mix Operator em Multiply. Assim você vai criar esse mapeamento e você também poderia fazer isso no Photoshop. A gente poderia pegar essas duas texturas lá no Photoshop, mesclar elas e trazer ela para cá. Foi exatamente a partir dessa ideia que eu consegui criar esse mapeamento aqui dentro do V-Ray. Vamos voltar uma vez e agora adicionar os reflexos do material. No meu método a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Primeira coisa é definir a reflectividade base do material. Eu vou até refração. No valor de IOR, a gente digita 1,5. Para a grande maioria dos materiais dielétricos, o valor 1,5 vai ser a reflectividade base. Em Reflection, a gente vai primeiro definir a reflectividade máxima, que como eu falei, 100% branco. E agora carregar a nossa textura Glossiness para dentro do slot aqui no material. Essa textura Glossiness, você também vai alterar ela para Color Space em linear. Geralmente eu dou a dica para você poder configurar as texturas como linear, todas aquelas que são em escala de cinza, incluindo também o Normal Map. Vamos voltar uma vez e olha só, a gente já tem o resultado do nosso material, nesse momento ainda sem relevo. A gente vai habilitar o Gloss Fresnel nessa nova versão do V-Ray.
é importante para você poder ter uma qualidade melhor do efeito glossiness. E agora a gente vai até as configurações de mapeamento de relevo, que a gente já viu também nas nossas aulas aqui. Então, se você não assistiu, eu vou deixar o card para você poder ver essa aula. Vou adicionar o bump, adicionar um novo atributo, displacement. No displacement, a gente também tem a textura, então a gente vai voltar lá na pasta, começar aqui com o normal map. Vamos mudar o modo do bump para normal map, selecionar a textura na pasta. E para poder conseguir o efeito correto, você vai selecionar o mapeamento, Color Space como linear, Filter Type como No Filter, para tirar qualquer efeito de filtro de desfoque nessa textura. Vamos voltar. Olha só, a gente já vai ter a visualização do nosso material. Uma dica importante, tá? O Normal Map, quando adicionar a sua textura, também vai gerar mais reflexos. Então, se você quiser controlar o reflexo do material, melhorar um pouco o reflexo ou até reduzir, o ideal é que você primeiro adicione o Normal Map e só depois você configure o reflexo. Eu vou voltar lá na pasta e agora carregar a textura Displacement, que no caso do Polygon, a gente tem duas texturas, olha só. Eu vou deletar essa que tem o formato em JPEG e manter apenas a que tem formato TIFF, que tem mais qualidade, tá? Vou arrastar a textura para dentro do slot. Em seguida, selecionar a textura Color Space como linear. Então, seguindo essa regra de texturas, você vai conseguir ter o efeito correto aí. E como eu falei, é importante que você trabalhe com o método linear dentro do V-Ray para que você consiga resultados corretos também no material. E esse material criado dessa forma, você consegue utilizar em qualquer outro projeto. Você não precisa ficar ajustando a textura, mudando ou adicionando novas propriedades para poder conseguir resultados. Lembrando que você pode aumentar ou diminuir o valor de amount. Eu vou colocar um valor menor, por exemplo, 0,2, porque esse objeto é bastante pequeno. E a gente vai renderizar para ver o resultado. E depois a gente controla essa propriedade. Então, vamos lá. Ok, eu deixei esse render terminar. O displacement não ficou tão visível, ficou de forma bem sutil aqui, porque eu coloquei um valor de amount mais baixo. A gente pode aumentar esse valor, vou colocar, por exemplo, 0,5. É importante que a gente faça esse teste no material para ver como é que ele vai ficar, mas o resultado aqui já está bem legal, a gente fez todas as configurações de forma correta. Uma coisa importante que eu recomendo que você observe nos seus materiais dentro dessa nova versão do V-Ray é que se ele habilitou essa opção chamada colorizar, eu recomendo que você desabilite essa opção, tá? E caso ela também esteja habilitada aqui, olha, no menu extensões, V-Ray, Tools, desabilite ela para que ela não aplique essa coloração na sua textura, porque ela pode parecer diferente na hora que ela renderizar, tá certo? Então, prefira deixar ela desabilitada para os seus materiais. A gente vai para o próximo material, eu vou chamar essa textura aqui de pedras, BRDF. E agora a gente vai criar o nosso material dourado utilizando o PBR. A gente vai criar um material metálico com essa propriedade, vou chamar ele aqui de ouro, pela seguinte razão, tá? O PBR tem uma propriedade muito mais prática para a gente poder criar materiais de forma muito rápida. Eu poderia ter feito todo esse material aqui com essa propriedade também, não ia fazer diferença, tá? Mas é importante a gente conhecer os dois métodos de trabalho. O material PBR, BRDF, que é o Workflow Specular Glossiness, e também o Workflow Metallic Roughness, que é o modo PBR. E para os metais, principalmente aqueles que têm uma parte dielétrica, trabalhar com o material do V-Ray PBR se torna também muito prático. Então a gente vai usar essa ferramenta. Vamos lá na nossa pasta para selecionar as texturas. Então olha só, a primeira textura que eu vou levar aqui é a textura Color para o slot Color. E como você vai perceber, a textura nesse momento não parece um material de ouro, porque como eu falei aqui na nossa aula de materiais, você vai ter o Metalness como valor 0 para os materiais dielétricos e o valor 1 para os materiais metálicos. Então, se eu simplesmente coloco o valor 1 aqui, ele já fica completamente metálico. Mas como a gente tem uma textura de Metalness, que é essa textura daqui, olha, nessa textura a gente vai encontrar algumas informações. Você vai perceber que nessas partes mais escuras seria a parte dielétrica do metal.
óxidos, ferrugem, sujeiras, tudo isso que você tem na superfície do material, mesmo ele sendo metálico, é a parte de elétrica. Então essa textura aqui vai ajudar você a compor esse material com mais qualidade. Perceba que a cor dela é praticamente branca porque no Meroness o branco representa o reflexo. Então praticamente a gente não vai ter mudança alguma, olha, tá vendo? A gente só tem algumas partes do modelo com esse reflexo reduzido. E o Roughness, que é a microsuperfície do material, é onde a gente tem os rebatimentos do reflexo. Por isso que a gente deixa o reflexo menos nítido. A gente vai usar a textura também que está disponível na pasta e é uma textura Roughness. A gente vai arrastar essa textura para dentro do slot, não deixando de lembrar que texturas em escala de cinza, a gente vai escolher elas sempre como linear. Então o Meroness, ela vai ser uma textura linear e o Roughness também vai ser uma textura linear. Você vai perceber que o reflexo ele vai mudar quando a gente configurar essa textura da maneira certa. Olha só, a gente vai perder um pouco do reflexo do nosso material. E no Roughness, como a gente viu nas aulas, o branco representa o material sem reflexo. Então o reflexo dele vai ser reduzido, olha lá, bem legal. E agora a gente vai adicionar os mapas de relevo que a gente tem na pasta. Clique em atributo, Bump, clique novamente, Displacement. Vamos habilitar o Displacement. O Bump será uma textura Normal Map. Vamos selecionar na nossa pasta, arrastar para dentro do slot. Mais uma vez, selecionar a textura, Color Space, Linear, Filter Type, No Filter. Volta mais uma vez. A textura ela vai aparecer da forma correta agora. E agora selecionar a textura Displacement do material. Selecionar a textura. Vamos reduzir o valor de Amount para 0,5. A gente não quer um efeito muito intenso aqui sobre a superfície, ok? Clique em Keep Continuity. Perfeito, nosso material já está pronto. Agora a gente vai aplicar no objeto, seguindo a técnica de texturização que a gente já aprendeu aqui também no nosso curso gratuito. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre as pedras, selecionar o nosso material na cena, em seguida clicar no material dourado, botão direito do mouse, Apply to Selection. Ok, o mapeamento do objeto deve ficar correto aqui utilizando essa técnica, tá? Já que eu criei a texturização como a gente aprendeu nas nossas aulas. Então vamos ver se ele vai funcionar aqui. Ok, o mapeamento do objeto ficou correto, seguindo a mesma configuração que eu já tinha feito antes. Lembrando de aplicar o nosso material também no grupo, para que a textura que a gente adicionou antes não influencie, para ter uma qualidade melhor, já que o displacement não vai fazer tanta influência no nosso material, eu vou deixar o amount em 0,1. Ok, vamos renderizar para a gente ver o resultado. Ok, após o render terminar, olha só o resultado do material, ele ficou muito bom. Embora o displacement tenha ficado ainda um pouco intenso, é importante a gente trabalhar de forma mais sutil, mas a configuração do material de forma fisicamente correta, trabalhando na iluminação e também no material, definindo as texturas com o modo de trabalho correto também, você vai ter um resultado muito bom para os materiais. Essa aqui é uma técnica que eu venho desenvolvendo há mais de 4 anos, desde que eu comecei a estudar materiais PBA, numa época que nem se falava sobre materiais PBA para o V-Ray. Não existia também essa opção de material PBA aqui para você poder trabalhar, tá nas versões anteriores do V-Ray 2.0, 3.4, não existia essa opção de material PBA, mas o Workflow PBA você pode utilizar em qualquer um dos materiais, como eu já mostrei aqui antes em outras aulas também, esse modo de trabalho PBA Specular Glossiness e também esse Workflow Metallic Roughness. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!